Bom dia a todos. Antes de seguirmos com o segundo dia da 10ª edição da FENACOCO, Feira Nacional do Coco, gostaria de fazer os nossos agradecimentos aos patrocinadores dessa nossa edição, que são eles: Banco do Nordeste, Embrapa, Sudene, Sebrae, ADESE e Governo do Estado do Ceará. Também temos Grupo Tavares, Sococo, Cupac, Cacau Matriz, Grupo Cultivar, Milenox, Aquacoco, Metos Brasil, Zonta Inox, JR Test, Liberale, Coibra, Copa, Terra Fértil, Citrotec, Adel Coco, Unita, Tecnococo, Labaler Brasil e Maiozone. Quem abre este segundo momento do ciclo de palestras com o tema Avanços atuais na propagação do coco resistente ao amarelecimento letal e perspectivas de inovação é o Dr. Carlos Mariano Pereza Salim, do Centro de Investigação Científica de Yucatán, México, de Mérida, e fazendo a tradução aqui, auxiliando no palco, chamo também Emanuel. Vamos aplaudir o doutor Carlos Mariano Pereza. Seja bem-vindo. E nós vamos contar com o Emanuel fazendo a tradução, auxiliando aqui no palco, tá bom? Podem vir mais para frente, por gentileza. Fiquem à vontade, no caso, para vir mais para frente, para vocês visualizarem melhor os slides também. Quem quiser, fica à vontade para vir aqui mais para frente, tá? Seja bem-vindo. Buenos días. Bom dia. Buen día. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto estar aquí y agradezco al señor Becerra y a todo su equipo por la invitación. Esta es la tercera vez que estoy en estos eventos y sé que son muy valiosos para todo el mundo, no solamente en Brasil, sino en todo el planeta, porque de lo que voy a hablar está en todo el planeta. Primeiramente, eu quero dar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sei que o que eu vou falar hoje para vocês aqui é muito importante, é algo que está realmente sendo levado para todo mundo, para todo o planeta. É a terceira vez que eu estou participando desse tipo de eventos aqui, que eu estou aqui na FENACOCO, e é uma satisfação muito grande ter participado mais uma vez aqui junto com vocês. Bueno, voy a comenzar la plática. Es sobre Bueno, la plática es sobre avances en el desarrollo de la propagación in vitro de plantas de coco. Que a conversa hoje vai ser então sobre a propagação de planta de pé de coco, né, in vitro, né, de coco, de mula de coco resistente. Y además perspectivas de innovación en el tema. E perspectivas de inovação, no caso do tema. Bueno, les voy a hablar primero del amarilamiento letal en México. Primeiramente, eu vou falar então do amarelamento letal no México. En México y en todo el mundo, donde haya. La enfermedad es causada por fitoplasmas, que son pequeñas bacterias. A doença é provocada por fitoplasmas, que são pequenas bactérias. Y están en el floema. Que ficam no floema da planta. Y estas pequeñas bacterias
son tomadas por insectos al alimentarse del floema. E essas pequenas bactérias são consumidas por insetos ao se alimentarem, no caso. Y cuando el insecto lleva fitoplasmas, se reproducen en su cuerpo y viaja a otra planta y se alimenta. E quando o inseto, então, ele se alimenta e essas bactérias proliferam, se reproduzem no seu corpo e ele vai para outra planta e também volta a se alimentar, no caso, Y entonces al alimentarse las deposita y de esa manera lleva la enfermedad de una planta a otra y así se propaga. e no caso, quando se alimenta, a bactéria volta, é propagada, é distribuída na outra planta, fazendo o contágio, então, portanto, da enfermidade que vai se propagando de uma planta para outra. Bueno, esos son los síntomas de la enfermedad: caída de frutos, las inflorescencias se ponen necróticas, No caso, estes são os sintomas, né, da doença, que é queda de frutos, né, queda do coqueiro, a inflorescência também fica necrosa, y después se comienzan a poner amarillas las hojas de la base hacia arriba. depois as E- folhas da base até em cima começam a ficar amarelas, no caso, na planta do coqueiro. Solo que el problema, eso es un fenómeno que ocurre naturalmente, el amarillamiento de las hojas cuando están senescentes, Claro, isso é um problema que já aconteceria normalmente na parte da folha, né, na parte das folhas, quando estão inflorescendo. pero cuando están enfermas, el fenómeno de senescencia ocurre muy rápido, de tal forma que la planta se queda sin hojas. Mas no momento que a planta está doente, no caso, isso acontece, o amarelamento acontece tão rápido que a planta literalmente perde todas as folhas, no caso. Y eso se puede ver claramente en la foto de abajo, a donde los troncos no tienen hojas, y ocurre así masivamente cuando las plantas son susceptibles. Isso pode-se ver muito bem na foto aqui de baixo, que as plantas literalmente perderam todas as suas folhas, e isso acontece muito rapidamente, muito mais rapidamente do que a planta poderia criar novas folhas, e fica dessa maneira assim, todos os troncos simplesmente sem folha. Bueno, en México el cocotero se produce en los estados que están en verde, No México, o coqueiro é produzido nos estados que estão na cor verde, aqui no mapa, y el amarillamiento letal está presente en donde se muestra en amarillo, donde es más intenso, la enfermedad ha sido devastadora. e no caso, nos estados que estão em amarelo, essa doença tem sido devastadora, realmente tem sido bem mais intenso no caso no México. Eso es del lado del Atlántico. Del lado del Pacífico, aunque lo pongo en amarillo, pero la enfermedad es muy leve, Isso no caso que está acontecendo do lado do Atlântico, do Oceano Atlântico. Já no caso do lado do Pacífico, que está mesmo em amarelo, mas está mais leve, é bem menor a incidência da doença. la diferencia es que en el Golfo el material que había era alto del Atlántico o alto de Jamaica o alto de Brasil, es el mismo, susceptible, muy susceptible. A questão é que no Golfo, no caso do México, o material era tanto do Atlântico quanto de México, do Golfo, De Jamaica Jamaica y de Brasil. e de Brasil, Es que el são as mismo. mesmas espécies no caso, por isso que tem essa mesma suscetibilidade. Mientras que del lado del Pacífico el material que hay es distinto y han resultado resistentes. E no caso do Pacífico, o material que ele está se referindo ao material genético das plantas que tinha do lado do Pacífico, elas são bem mais resistentes, tem se demonstrado ser bem mais resistentes a esse tipo de doença, a diferença do lado do Atlântico. La enfermedad es producida por, como se vio en las fotos, por una bacteria que les llaman fitoplasmas. A doença é provocada, como vimos nas fotos, por uma bactéria chamada fitoplasma. Y hay diferentes tipos, es una familia. En el lado del Golfo es el 16 SR4-A, No caso do Pacífico, o fitoplasma é da espécie 16 SR4, dígito A. Tá? eso ha causado muerte masiva en el alto del Atlántico. Isso tem causado mortes massivas aí na região do alto, aí do Atlântico, que está em amarelo. Del lado del Pacífico están los fitoplasmas D y B, Do lado do Pacífico tem o citoplasma, no caso B e D,
pero solamente afectan en un 3%, tal vez 5% máximo, y no pasa de ahí. E afetam no máximo de 3 a 5%, não passa disso. Então, por isso que tem sido menor a incidência da doença do lado do Pacífico. Bueno, cuando la enfermedad entonces afecta del lado donde hay plantas susceptibles, esto es lo que ocurre. Y esta es una foto Quando a con doença unos cuantos metros. afecta, no caso que tem as espécies que são mais susceptíveis, essa aqui é a fotografia do que acontece, e isso acontece ainda muito rápido, são fotos tomadas em granjas que foram realmente afetadas pela doença. Pero ustedes pueden estar ahí y recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, lo mismo, muerte total. E o que vocês podem, estando aí no caso, podem ser percorridos quilômetros e quilômetros e quilômetros, e o que vão ver é esse cenário aí devastador, morte total no caso dos coqueiros. Bueno, una cosa que es importante señalar aquí es que, según entiendo, más del 50% de las plantas que hay en Brasil son susceptibles. O sea que si la enfermedad llegara aquí, iban a tener ese panorama, troncos y troncos y troncos y troncos a lo largo de todo el país. Uma coisa que é importante destacar que, pelo meu entendimento, é que 50% das plantas que se tem hoje aqui no Brasil são susceptíveis a esse tipo de doença. E, portanto, se essa doença chegar aqui, o que vai acontecer aqui no cenário brasileiro é exatamente isso: vão ter quilômetros e quilômetros e quilômetros de devastação e plantas mortas. Bueno, aquí les muestro brotes que hay en el estado de Oaxaca, en el Pacífico, que comenzaron a preocupar mucho a los productores, pero finalmente ocurrió lo que ha ocurrido de ese lado del país, las plantas sobreviven. Aqui estou colocando, assim, mostrando nesses pontos que estão em destaque, alguns brotes que aconteceram da doença do lado do Pacífico, que deixou bem preocupados os produtores, porém, o que aconteceu foi exatamente o que acontece desse lado do mapa, que as plantas se demonstraram ser bem mais resistentes no caso. Los sitios que se están estudiando están aquí señalados y hay 3 que están en verde. Os sítios que estão sendo analisados são os que estão colocados aí, os pontinhos bem em destaque no mapa, e tem esses 3 aqui que estão, no caso, na cor verde. Y en esos 3 puntos hay un híbrido enano por alto. No caso aqui, tem, nesses 3 que estão em cor verde, tem um híbrido, no caso do coqueiro, que chama nano por alto, certo? Ambos padres resistentes y no hay pérdidas. Ambos pares desse tipo de híbrido são resistentes e não se provoca nenhum tipo de perca, no caso. Entonces, Pacífico, pocas pérdidas. Un híbrido con padres resistentes, prácticamente no hay pérdidas. Um híbrido, no caso, de 2 pais, né, de 2 espécies resistentes, e praticamente não se produzem mortes e percas nesse caso, desses híbridos nesses sítios. Bueno, en México se hizo una evaluación de resistencia de la primera hace 30 años y no se los voy a explicar en detalle, solamente les voy a decir. No caso, no México faz 30 anos que se fez inicialmente uma pesquisa que não se pode explicar bem em detalhe assim qual seria a causa, mas inicialmente eu vou transmitir para vocês. Aquí lo que se ve es que el alto del Atlántico tuvo pérdidas de arriba del 60%, el enano malayo, que es resistente, prácticamente no hubo pérdidas, muy bajas, abajo de 10%. O anão, no caso malaio, que é resistente, a espécie anão da Malásia, no caso, como é resistente, praticamente não teve percas. Mas do lado do Atlântico houve percas por cima de 50% no caso. Y los que están como AP, 1, 2 y 3, son ecotipos del Pacífico. Y como pueden ver ustedes, hay un 3 que tiene sobrevivencia intermedia y 2 que tienen alta sobrevivencia. E os que estão com AP1, AP2 e AP3 são do Alto do Pacífico, que são resistentes. Como vocês podem ver, o AP3 tem uma resistência intermédia, mas os outros têm uma resistência bem maior no caso de sobrevivência. Bueno, cuando ustedes siembran, el amarillento letal en Yucatán llegó, pero no se fue, ahí se quedó. Aunque no lo vean porque no hay plantas que se estén muriendo, porque ya se resembró con resistentes. No
no caso do amarelamento, chegou em Yucatán e ficou lá, não foi ainda erradicado. Mas não se vê porque foram sembradas, no caso foram semeadas plantas que são resistentes no momento. Pero ahí están los fitoplasmas, ahí están los vectores. Y si ustedes siembran plantas susceptibles, igual se enferman y se mueren. Mas aí no local, então, em Yucatán, estão os fitoplasmas presentes, estão os vetores que transmitem essas bactérias, e se vocês colocarem e semearem plantas que são susceptíveis, elas vão adoecer e vão morrer, no caso. Y aquí este es un ensayo a donde se sembró Alto del Atlántico, o Alto de Jamaica, o Alto de Brasil nuevamente, y se murieron. Casi 100%, 93%. E aqui no caso, um ensaio onde foram colocadas espécies de Alto de Jamaica, Alto de Brasil e Alto de Brasil. Alto del Atlántico, como le llamamos Alto do nosotros, Atlântico, Alto de Jamaica e Alto de Brasil. es el mismo, Foram pero semeadas. diferentes nombres. É o mesmo tipo, com 3 nomes. E aí, como essa planta foi susceptível, ela foi plantada e ela morreu praticamente 93%. Los híbridos de enano resistente por alto del Atlántico susceptible, pues se murieron en cerca de 50%. Os híbridos, no caso do nano, que é mais resistente, morreram por volta de 50% no caso, nesse teste aqui que foi realizado. Y los cultivares que son resistentes, pues no sufrieron pérdida. E os cultivos que são, as culturas que são, no caso, resistentes, praticamente não sofreram nenhum tipo de perca. Junto a este sitio está sembrado enano verde de Brasil y no le pasó nada. Do lado desse sítio aqui estava semeado também a cultura de anão verde do Brasil e não aconteceu nada, ele ficou intacto. Bueno, aunque el amarillo letal haya matado a la mayoría de todas las plantas susceptibles en una región o país, los fitoplasmas y los vectores ahí permanecen, asociados a otras especies de plantas que tal vez ni siquiera muestran síntomas. Claro. Mesmo que, no caso, tenham matado praticamente a bactéria, o fitoplasma tenha matado praticamente o total de espécies que são susceptíveis, o vetor e o fitoplasma permanecem associados a outras espécies que são mais resistentes e não foi embora, ficou no caso na região. Se for plantado novamente, vai afetar as novas espécies susceptíveis. Bueno, entonces les presento esta para después pasar a mostrarles que cuando ustedes siembran plantas que son resistentes, como esto es un híbrido enano por alto del Pacífico, no se mueren, permanecen vivas. Aí, no caso, o que acontece é que quando se cultiva, no caso, plantas que são resistentes, como o anão verde do Pacífico, que são resistentes, mesmo tendo o vetor e a bactéria, ela sobrevive, permanece viva. Y si siembran plantas del alto del Atlántico, pues nuevamente tienen pérdida total, casi total. No caso, no coqueiral, se semearem ou colocarem plantas que são susceptíveis, elas vão ter esse cenário novamente, elas vão morrer, o total delas por completo. Bueno, aquí lo que les muestro es que el material susceptible alto del Atlántico de Brasil llegó de India a África y luego a América a lo largo de muchos años y la llegada fue hace 500. Aqui no caso que eu estou mostrando é a chegada da espécie que tem do Alto do Atlântico, que seria do Brasil, que veio inicialmente de Índia para a África e depois que chegou para o que seria o Golfo aqui de México. Y en el transcurso, pues prácticamente lo que llegó fue una clona susceptible que se dispersó por todo el continente del lado atlántico. No caso, no caminho, o que aconteceu é que ele ficou susceptível e aí ele ficou e se estendeu por tudo que seria a parte do Atlântico. Mientras que del lado del Pacífico hubieron varias introducciones de coco al continente. Enquanto do lado do Pacífico houve várias introduções de espécies de coqueiros ao continente. Y afortunadamente a esas no les pasa casi nada con el amareamiento letal. Mas afortunadamente nesses casos não acontece praticamente nada com elas respeito ao que seria o amarelamento letal.
Ahora, la mala noticia es que la enfermedad se está moviendo, como ven ahí. A notícia ruim mesmo é que que a doença está se deslocando, como estão vendo aqui, vocês estão conseguindo ver aqui. Y pienso yo que es cuestión de años, pero tal vez muy pocos años, para que llegue al continente América del Sur, la parte de América del Sur del continente, y comienza a dispersarse. E acredito que seja questão de pouco tempo, né, alguns anos, até que ela consiga chegar à parte de América do Sul mesmo, no continente, e, portanto, comece a proliferar aqui e a se espalhar aqui no continente e no Brasil também, obviamente. La pregunta de qué podría pasar con el coco si llega el amarillo letal a Brasil. A pergunta então seria o que poderia acontecer com o Brasil se chega o amarelamento letal aqui. Bueno, esto es lo que ya les mostré. Ahora voy a pasar a cambiar en alto del Atlántico por alto gigante de Brasil, que es el mismo. Y si tomamos lo que pasó antes en México, No caso, agora vou mudar e vou colocar vou mostrar aqui o que aconteceria com a espécie que seria o alto gigante do Brasil, que é o mesmo que aconteceu no caso do México. entonces esperaríamos tener una muerte casi total del alto gigante. O que se esperaria seria ter praticamente uma morte total, assim, do alto gigante, desse tipo de variante, no caso. Y el híbrido enano malayo por alto gigante tal vez tendría una pérdida cercana al 50%. E no caso do híbrido, que seria do alto gigante com o alto malaio, ele teria uma perca no caso de praticamente 50%. Mientras que el enano verde de Brasil, de acuerdo a lo que ha pasado en México, prácticamente no es afectado. Enquanto o enano verde do Brasil, que de acordo com o que aconteceu no México, praticamente não é afetado. Bueno, sí, esa es una imagen bastante preocupante. Ahora les voy a mostrar otra todavía más preocupante. Bom, se até agora foi preocupante a imagem que mostrei para vocês, vou mostrar para vocês agora, infelizmente, uma que é ainda mais preocupante. Eh, en América hay un cierto tipo de fitoplasmas. En África son distintos. Los que están en África matan a los enanos malayos que son resistentes en América. No caso, na América temos um tipo de fitoplasma. O que está na África, como vocês podem ver aí, também é diferente. E esse fitoplasma que está na África, ele consegue matar o alto malaio, o anão malaio, que seria resistente aos fitoplasmas que estão hoje na América. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con introducciones de África hacia nuestro continente. Por isso é necessário ter muito cuidado com a introdução de espécies que são da África para o nosso continente. Bueno, aquí les presento que en África los enanos malayos, ya mencioné, son susceptibles. El ensayo fue en Ghana. Em Ghana, em África, vou mostrar agora um ensaio que mostra que as variedades do Alto Oeste são susceptíveis. Entonces hay que tomar eso en cuenta y tratar de evitar que nos llegue material desde África sin cuidado. Por isso que é preciso, então, levar muito cuidado para que não chegue material gênico desde a África e ter muito cuidado nesse sentido se não for previamente tratado, no caso. Bueno, ahora les voy a hablar del cultivo in vitro de cocotero para poder propagar el material que para nosotros es importante. Agora eu vou falar então do cultivo in vitro para poder espalhar aquele material que é resistente, que no caso para nós é importante e interessante. Bueno, primero les muestro que hace varios años se fue, cuando todavía no había amarillamiento letal en Costa de Marfil, a donde hay una colección de germoplasma. Aí, inicialmente, vou mostrar o que aconteceu em Costa de Marfil, onde, no caso,
inicialmente não tinha amarelamento, se trajeron embriones, no semillas, embriones foram trazidos embriões da planta, não sementes, sino embriões, de las variedades que están ahí a la vista. das variedades que estão listadas aqui no caso à esquerda. Esas variedades se escogieron por evidencia que nos sugería que podían ser resistentes. Luego les podría platicar más de eso porque es una historia larga. Essas variedades, no caso, foram escolhidas justamente com base em evidências, né, que não vou entrar no detalhe, mas que demonstravam que seriam, no caso, resistentes. Bueno, entonces se germinaron in vitro y se sacaron a campo para evaluar su resistencia. E elas, no caso, foram inicialmente germinadas in vitro e depois foram colocadas e levadas a campo para determinar a sua resistência, no caso. Y también se generó callo embriogénico, embryogenic callus, callo embriogénico. No caso, foi colocado um banco de germoplasma, como dice, in vitro, com calos embriogénicos. Ahorita les voy a mostrar una foto. Bueno, entonces el callo se produjo para tener un banco de germoplasma in vitro. O calo foi produzido, no caso, para ter um banco de genoplasma, no caso, in vitro. Y además producir plantas de estos callos. E para a produção de plantas, no caso, resistentes. Bueno, aquí se muestra cómo se extrae el embrión Aqui é mostrado como del é fruto. retirado o embrião, no caso do fruto, do coco. Y del embrión, bueno, este es solamente germinación, se extrae el embrión y se pone a germinar y se obtiene la plántula. Aí, no caso, o que se faz é o embrião é extraído, se coloca para germinação e é obtida, no caso, a muda. Pero aquí no hay multiplicación, solo es germinación. Aqui não existe multiplicação, é somente por enquanto germinação. Mientras que si nosotros tomamos el embrión y de ahí separamos la plúmula, que es la parte donde está la planta que va a crecer, ¿no? Plúmula. A plúmula, no caso, que é tomada é a parte onde a planta, a partir da onde a planta vai crescer. Y entonces con eso producimos un callo, que es esa estructura que se ve ahí, que es embriogénico, que produce embriones que germinan y se convierten en plantas. E a partir desse calo, desse embrião, é produzido então depois o calo embriogênico, que é a partir da onde é extraído os embriões, aonde são produzidas posteriormente, no caso, as mudas, as plantas. La gran ventaja de esto es de que, aparte de que es un proceso de clonación, se puede multiplicar el callo muchas veces y a partir de este callo obtener muchas plantas, miles de plantas. A vantagem geral disso aqui é que é um processo praticamente de clonagem e que, no caso, o calo se pode ser reproduzido muitas vezes e, portanto, a partir desse calo, geradas milhares de plantas. Bueno, entonces, el callo es una estructura que solamente tiene más o menos 4 milímetros, muy pequeña. O calo, no caso, é um calo, tá? O nome seria calo embriogênico, pelo menos assim na tradução, que é uma estrutura que tem pequena, que tem aproximadamente 4 milímetros. Y de ahí pueden obtener miles de plantas, como la que se muestra a un lado, que tiene aproximadamente 15 centímetros en la botella. E aqui, a partir dele, podem ser obtidas milhares de plantas, no caso, como a que tem aqui no envase in vitro, que tem aproximadamente 15, que podem chegar a 15 centímetros, no caso da muda. Bueno, entonces, el callo se puede multiplicar muchas veces y obtener miles o cientos de miles o hasta millones, dependiendo de la operación, de plantas. E aí, no caso, o calo pode ser duplicado, clonado várias vezes e, por vez, então, portanto, obtidas miles ou milhares ou centenas de milhares de plantas como essa, dependendo do que se queira. Bueno, el proceso se muestra aquí. Del embrión se toma
como explante lo que sería la pequeña planta embrionaria que está dentro, se llama plúmula. Aí no caso do embrião, o que é tomado como explante, extraído dela, é a pequena parte da planta que é conhecida como plúmula. También se pueden tomar explantes de inflorescencias muy jóvenes. Também pode ser extraído esse explante, né, do que seria inflorescências quando elas são muito jovens ainda. Se obtiene el callo embriogénico que ya mencioné, Aí é o que do calho, o calo embriogênico, que já falei, y se pueden obtener de este ahora callos con embriones. Todas esas pequeñas partículas son embriones. e a partir do calo embriogênico podem ser obtidos calos com embriões. Essa parte por fora aí maior são todos embriões. Esos embriones germinan y crecen para tener una planta lista para sacar al invernadero. E eles, no caso, esses embriões vão crescendo e se desenvolvendo para ter uma planta pronta para ser levada para a estufa, no caso. La planta primero está cubierta porque si no se cubre se seca. Una vez que ya se adaptó, como aquí, crecen. A planta inicialmente é coberta, porque se ela não for coberta, não for mantida assim fechada, no saquinho, ela seca. E uma vez que ela se adapta, já é aberta e posteriormente, como é colocado aí na sequência, é levada para a estufa e abertura. Y ya están listas para llevar a campo. E nesse caso, no último caso, já estão prontas para serem levadas a campo. Bueno, aquí les muestro uno de nuestros cuartos de cultivo en nuestras instalaciones en Mérida. E aqui tem um quarto de cultivo nas nossas instalações, no que seria lá em Mérida, Con frascos con diferentes estados de desarrollo. Y Oh. pueden ver que muchos de estos ya tienen plantas listas. aí com, no caso temos vidros com embriões e plantas em diferentes níveis de desenvolvimento. Aí como podem ver em alguns deles, desses vidros, já tem plantas prontas. Bueno, esas plantas hace muchos años se hicieron pruebas para ver qué pasaba y las plantas se convirtieron en plantas adultas que ya, E essas plantas, no caso, foram feitos muitos testes já faz tempo. Essas plantas foram colocadas para ver o que acontecia, se tornaram, se converteram em plantas adultas, chegaram à idade adulta. y las flores femeninas y el polen eran viables y podrían dar lugar a nuevas semillas. No caso, o pólen e as flores, a inflorescência feminina, eram viáveis e podia dar lugar a novas sementes, no caso. Entonces las plantas crecían y hacían todo lo que se espera de una planta de coco, inclusive reproducirse. Então, a partir disso, as plantas cresceram normalmente, do jeito que se espera que cresça uma planta de coqueiro, e fazendo tudo que a planta pode fazer, incluso a própria reprodução. Wow. Les voy a comentar sobre una red mexicana de germoplasma de cocotero resistente al ALC. Vou falar sobre uma rede mexicana que tem um caso de coqueiro, de genoma de coqueiro resistente ao amarelamento letal. Bueno, esta tabla en la que estoy seguro que no pueden ver nada, se las presento. Bom, embora eu estou colocando e apresentando para vocês um quadro aqui que eu tenho quase certeza que vocês não vão enxergar muita coisa, Pero hay 32 diferentes variedades, ecotipos, mas existem 32 variedades, diferentes tipos, no caso de espécies, que han sobrevivido al amarilamiento letal. que têm sobrevivido, no caso, ao amarelamento letal aqui, que estão sendo colocadas nesse quadro. Aquí se incluyen el material de México, el material de África Aqui incluindo o material, no caso, do México e da África, y también de Centroamérica. Centroamérica, no caso. Bueno, entonces tenemos 30 y tantas, bueno, son más que esto, pero pues, esto es lo que alcancé a poner aquí. Hay arriba de 30 diferentes materiales resistentes a la amarilamiento letal. Ou seja, existem mais algumas talvez, mas acima de 30 espécies que são, no caso, resistentes a essa doença. Y la red contiene
Hay muchos sitios en la red, como se muestra ahí con C. Hay ensayos, viveros, y la flecha indica dónde se hicieron las introducciones. No caso aqui no mapa está sendo mostrado aí com a C, né? É a coleção são os múltiplos sítios onde têm sido colocadas essas espécies que estavam vendo no quadro. No caso onde tem o E, onde estão sendo feitos ensaios mesmo, provas. Também estão tendo estufas, né, que seria viveiros, no caso assim, hortas, onde estão sendo testadas. E no caso da setinha, é onde foram introduzidas especies de otros países. Bueno, con estos materiales se han hecho híbridos enano por alto. Aquí les presento. Aqui no caso, a partir desse material tem sido feito híbridos, combinando e juntando tanto espécies do tipo aná com espécies do tipo gigante, los saltos. Y aquí tienen a la madre, al padre y al híbrido. En el caso de copra, estos tres pues producen mucho más como híbrido que los padres. Aí no caso aqui tem na parte de cima a mãe, embaixo podem ver o pai junto, e no caso o híbrido é o que está em terceiro lugar, o laranja mais clarinho, e vocês podem ver no caso dos três, o híbrido no caso da copra, que resulta ser muito mais resistente no caso produtivo. Y aquí les muestro como referencia el híbrido Matak, que es uno de los mejores que hay en Asia. E aqui no caso coloco como referência um híbrido que chama Matag, aqui em Azul Celeste, que é um híbrido muito resistente aí, o mais resistente que tem na Ásia, no caso. Arriba se muestra los resultados para contenido de agua del fruto. Em cima estão mostrados os resultados Bueno, para por conteúdo, hectárea, perdón. Contenido de agua por hectárea. de água por hectare, no caso, de conteúdo de água por hectare, do conteúdo do fruto, do coco mesmo. Entonces, bueno, lo que voy a decir no es nuevo para quienes están familiarizados con los híbridos, pero aquí pueden ver ustedes que el híbrido es superior a los padres en producción de agua y en producción de carne en general. Hay algunos que, como que no superan al padre, pero este no es muy bueno para copra, pero es muy bueno para agua. Entonces, en términos generales, tiene una gran oportunidad. Consulta, copra seria carne. No caso tem aqui, está sendo mostrado, copra seria carne, e está sendo mostrado na parte de cima, o que se mostra ser como que o híbrido costuma ser bem superior ao pai, tanto na produção de água quanto na produção de carne. Bueno, aquí quisiera mencionar que este trabajo lo está haciendo en particular el INIFAP. INIFAP. No caso desse trabalho está sendo desenvolvido em particular no INIFAP, Es un instituto de México que muy é um importante. instituto mexicano, no caso. Bueno, entonces nosotros junto con INIFAP estamos trabajando en producción de híbridos que van a estar listos a principio del año próximo. Aqui nós então, junto com o INIFAP, estamos trabalhando juntos aí na produção de híbridos, que a ideia é que estejam prontos já no próximo ano. Y van a ser introducidos in vitro para tener más disponibilidad. Vão ser colocados e disponibilizados e germinados in vitro, no caso, para ter mais disponibilidade desse tipo de espécies. Bueno, el tiempo se está acabando, voy rápido. Se han logrado avances para hacer más poderosa la metodología de cultivo in vitro con hongos micorrízicos. No caso, têm sido obtidos avanços, no caso, para ser mais rápida a micropropagação de híbridos com fungos Micorrízicos. micorrízicos, aqui como está no segundo ponto, tá?
Y bueno, en términos generales, la eficiencia se ha aumentado tanto en vitro como en campo de manera importante. E a partir do uso desses fungos, no caso microrrízicos, a eficiência tem se demonstrado muito grande o aumento nela, tanto in vitro como em campo mesmo. Bueno, este es para mostrarles que a diferencia de ir directo de la fuente de embrión hacia planta, callo, podemos germinar el embrión y del embrión obtener callo, o producir una plántula y generar callo de nuevo. Eso, Aqui no caso ele está mostrando que existe uma variante, uma possibilidade de variante que a partir do embrião pode ser colocado, pode ser gerado um broto e a partir do broto obtido aquele calo, ou então do calo gerar o broto e a partir do broto obtido o calo, da multiplicação no caso desses calos. entonces la ventaja de hacer esto es que tenemos más estabilidad con respecto al tiempo de los callos embriogénicos. E o resultado disso é que temos mais estabilidade no caso na reprodução dos calos embriogênicos. Y además, para que otros laboratorios puedan reproducir el proceso, en vez de aislar la plúmula, que es muy difícil, se puede usar el embrión completo. E no caso, para que outros laboratórios, para que mais laboratórios consigam reproduzir esse mesmo processo, está sendo gerado o calo, porque a partir da plúmula é muito mais difícil o processo. Então, o calo consegue gerar com maior facilidade depois a reprodução. Y se puede además propagar el macapuno, que si han escuchado, es muy valioso en Asia. No caso, também pode ser produzido como coco macapuno, não sei se tem ouvido falar, que no caso é muito conhecido e valorizado no caso na Ásia. La carne en el macapuno es una gelatina. No caso a carne do macapuno é praticamente uma gelatina, assim. Y el embrión no germina en la semilla. Portanto, o embrião não germina dentro da semente. Lo tienen que sacar y germinar in vitro. É necessário tirar ele e ser germinado, no caso in vitro. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero además multiplicarlo y producir muchas plantas macapuno. E nossa ideia, nossa intenção é retirá-lo e a partir disso, na produção in vitro, multiplicá-lo e produzir muitas plantas a partir disso. Bueno, todavía no comenzamos este proceso, es solamente potencial. Esse processo ainda não foi iniciado, é somente potencial por enquanto. ¿Sí? Bueno, les voy a mencionar producción de carbón activado ahora. El carbón activado típicamente se forma de la concha del fruto. No caso, vou falar agora do que seria a produção de carvão ativo, o qual é produzido, no caso, da parte da concha, ou seria a parte da quenga, no caso, do coco, da casca. La casca. Uh-huh. Y en Sisi, una colega, Beatriz Escobar, probó diferentes partes de la planta. Uma colega nossa, que é pesquisadora também, Beatriz Escobar, ela fez testes com diferentes partes da planta. Y encontró que puede obtener carbón activado de todas. E é possível, então, ela demonstrou que pode ser obtido carvão ativado de todas as partes que ela fez estudo. Pero la mejor parte es las hojas. A melhor parte ainda são as folhas para a obtenção de carvão ativado. Entonces esto significaría que la producción de carbón activado puede hacerse en mayor escala, puesto que las hojas son mucha masa. E isso significaria, portanto, que com a produção da folha, a produção de carvão ativo seria muito maior, porque a massa que tem as folhas é muito maior, no caso, do que a casca do próprio fruto. Bueno, ahora les voy a mencionar al fruto del coco como bioreactor. E vou falar agora do fruto do coqueiro como bioreactor. Bueno, la propuesta es de mi hijo, Daniel, que trabaja en diabetes en Europa. Y entonces
proyectos que todavía no se comienza, lo que propone es producción de insulina. No caso, a proposta é do meu filho Daniel, que trabalha na Europa em pesquisa, e a ideia é a produção a partir do coqueiro de produção de insulina. Y esto se produciría en el agua de coco. E isso seria produzido, no caso, a partir da água. Ya hay evidencias que permiten ver que es posible. De Brasil, la introducción de genes al agua de coco. Já temos evidências que demonstram que isso é possível, inclusive no Brasil, a partir da introdução, no caso de material de genes à água de coco. Nosotros logramos hacer transformación genética de callos. Nós conseguimos fazer, no caso, transformação genética de calos. Y unos colegas en México lograron transformar plantas de tabaco. Os colegas de México conseguiram transformar plantas de tabaco y obtener insulina en las hojas. para obter insulina también a partir de las folhas. Bueno, nosotros lo que haríamos entonces sería clonar callos a los que se les haya introducido en los genes para insulina. O que faríamos então, portanto, seria a clonagem dos calos aos quais tem sido introducido genes para a produção de insulina. Y bueno, aquí están los pasos que se proponen para el proyecto, no se los voy a leer. Não vou entrar muito em detalhes, mas aqui seriam os passos que estão propostos para o desenvolvimento desse projeto. Pero del callo iríamos a plantas capaces de producir insulina en sus frutos. Mas, resumidamente, do calo passaríamos a plantas que seriam capazes de produção de insulina a partir dos frutos. Bueno, no voy a ir a través de todos los números, pero aquí lo que les presento es que si nosotros somos capaces de producir insulina en los frutos, y la insulina se produce en un 10% de la proteína del fruto. Aí, no caso, não vou entrar muito no detalhe dos números, mas o que vai mostrar aqui é que se nós somos capazes de produzir insulina a partir da polpa, no caso do fruto, tentativamente se podría producir toda la insulina que se requiere en 1.400 hectáreas de coco. Poderia ser produzida então toda a insulina que é necessária a partir desses frutos, precisa para aproximadamente 1.400 hectáreas de coco. Bueno, ese proyecto está por comenzar. Esse projeto ainda está prestes a começar, no caso. Bueno, les voy a hablar rápidamente sobre la organización de la cadena productiva de coco en México. Vamos a tener una reunión en 2 semanas para poder fortalecernos, porque estábamos comenzando esto cuando apareció COVID y se tuvo que detener. No caso, no México, a gente vai, justamente daqui a 2 semanas, vamos ter uma reunião do que seria parte de toda a cadeia de produção, no caso do coqueiro, porque com o surgimento da Covid, aí muitas das coisas que estavam assim em avanço sendo desenvolvidas tiveram que ser interrompidas. Pero esto es importante porque todo lo que les he estado presentando es siempre en asociación con toda la cadena. Mas é muito importante porque tudo isso que apresentei para você é obtido sempre em conjunto com todo o que seria a cadeia produtiva, no caso do coco. Bueno, palabras finales y algunas láminas. As palavras, então, para finalizar, e algumas slides a mais. Bueno, entonces el trabajo está orientado a ayudar a establecer y mantener un sistema en México y en otros países para la producción de plantas resistentes al amareamiento letal in vitro. Então, o trabalho em si está, como vocês puderam ver, orientado à germinação e à produção, no caso de produção de plantas que são resistentes ao amarelamento letal in vitro. Además, si todo sale bien, podríamos expandir el uso de cocotero para la obtención de moléculas. E se tudo sair bem ainda,
ainda, né, se tudo for com sucesso, poderíamos expandir também a produção do coqueiro para a obtenção de moléculas, para atender problemas de salud humana muy importantes. para fazer o tratamento de problemas de doenças humanas que também são muito importantes e que são orientadas não somente a México, ele falou, mas também a outros países. Como insulina, pero hay muchos más. E seria a produção de materiais como insulina, mas tem muitos outros. Bueno, entonces tenemos que trabajar fuertemente con la cadena productiva, como ya había mencionado, para fortalecernos y ser más competitivos. Então, como já tinha mencionado, o que devemos fazer é trabalhar com muita força, todos os que fazemos parte da cadeia produtiva, para conseguir ser mais fortes e mais competitivos e produtivos. Entonces, esto lo podemos extender al continente. Isso poderia ser também estendido ao continente como y formar una comunidad de cocotero de América, formando lo que seria uma comunidade do coqueiro na América, colaborando con ICC, que es International Coconut Community, y formar parte de esta organización. e contribuindo também com o que seria a ICC, que é International Commission Coconut Community. Coconut Community, para estendernos e trabalhar também juntos e fazermos parte dessa organização. Bueno, con respecto al amareamiento letal, me voy a atrever a hacer unas recomendaciones para Brasil. No que se refere ao amarelamento letal, eu vou fazer algumas recomendações a respeito do que se refere para vocês mesmos aqui no Brasil. Es importante que establezcan y ejecuten lo más pronto posible un programa para atender el gran riesgo del amareamiento letal que puede ingresar en cualquier momento. É importante que comecem a se prevenir e começar a desenvolver algum tipo de programa para fazer frente ao que seria o amarelamento letal que pode chegar e pode vir a ser introducido a qualquer momento aqui no Brasil. Y que podría causar graves consecuencias. Espero que las fotos que les presenté les causen terror, porque así es lo que podría pasar. Isso poderia causar graves consequências. Espero que as fotos que mostrei para você realmente causem pânico em vocês, porque as consequências poderiam ser muito devastadoras, que poderia provocar. Y sería fundamental introducir a Brasil semillas, plantas, polen de cultivares resistentes al amareamiento letal. Seria muito interessante a introdução aqui no Brasil plantas, pólen, sementes y embriones y especies que son resistentes al amarelamento letal. Y es muy importante que consideren que México y las instituciones mexicanas estarían en gran disposición para dar su apoyo, trabajar juntos. Y es muy importante que aquí en Brasil consideren que todas las instituciones mexicanas están dispuestas a trabajar en conjunto y a proporcionar su apoyo. Bueno, de nuevo, para hacer labor de terrorista, esto es lo que puede pasar. Es realmente algo que debe causar terror, porque el material que hay en Brasil es en su gran mayoría susceptible. Mais uma vez, para causar em vocês aquele impacto assim um pouco pânico que poderia acontecer aqui no Brasil, porque a grande maioria das espécies que tem aqui no Brasil são susceptíveis. Y entonces hay que comenzar ya para introducir materiales resistentes, diversidad, y poder tener, en vez de un riesgo, tener plantas que van a ser capaces de enfrentarse a la enfermedad. E no caso, para isso tem que começar logo em seguida, já para conseguirmos em pouco tempo ter diversidade, variedade de plantas que são resistentes a essa doença disponíveis. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bom, isso seria tudo. Agradeço muito, obrigado. No sé si hay tiempo para preguntas. Tem alguma pergunta? Vai ser aberto 5 minutos, então, no caso, para perguntas.
Muito obrigado, Dr. Carlos Oropesa. Dr. Carlos Oropesa é um cientista muito famoso, trabalhou em África e passou na Madal, onde a pandemia do amolecimento letal era aquela fotografia mesmo. A Madal perdeu toda a plantação, estava em programas de hibridação com o gigante Moçambique e as anões da Malásia. Tinham um programa enorme de reprodução, de fomento, e acabaram, a partir de 97, 98, 99, já começaram a morrer e em 10 anos desapareceram milhares e milhares. E em todo Moçambique, cerca de 18 milhões de plantas devido ao amolecimento letal do coqueiro. Falou, eu concordo inteiramente com tudo que falou aqui. Eu quero transmitir uma mensagem, porque aquilo que o Dr. Carlos Oropesa falou, o espectro de terror, eu perdi o emprego na Madal porque a empresa faliu. E milhares, cerca de 4 milhões de camponeses que viviam de renda no litoral do coco e eram populações ricas, nunca precisaram de apoio do governo, porque eram no litoral, serviam-se apenas de coco, acabaram ficando na miséria, na desgraça e estão hoje nos centros metropolitanos. Então, eu desde essa altura também não me conformei. Trabalhei sempre à procura deste serial killer, que ele é um serial killer. Mata. Mas há um elemento muito importante que eu consegui descobrir, que é muito fácil controlar o amolecimento. Duas vertentes. Variedade resistente. Nós temos gigantes do oeste africano, que é conhecido Mozambican Tolo, gigante Moçambique. O gigante Moçambique, uma parte vem do oeste africano, supõe-se da Costa do Marfim, e outra que veio das ex-colônias portuguesas da Índia. Então, o que eu pude constatar, este ecotipo que veio da Índia é o único que se manteve resistente ao amolecimento letal. Único. Até agora, o único ecotipo que é referência em Moçambique como variedade resistente ao amolecimento letal. Todos os demais morreram. Portanto, ficaram duas pequenas plantações que já estão com cerca de quase 100 anos, estão a morrer de velhice, não do amolecimento letal. Foram prova viva da resistência. E eu quero crer que no Brasil nós temos este ecotipo que é resistente ao amolecimento letal. O Dr. Carlos Oropesa falou que a estirpe da África mata os anãos, mata os anãos da Ásia, da Malásia, mata. Mas este ecotipo resistente não morre com nada. Era esta mensagem que eu queria trazer. Talvez ir atrás um pouco desta variedade híbrida que foi introduzida no Brasil em 82. Eu já pude constatar tem os mesmos indicadores fenotípicos daquela que hoje está presente como híbrida, a única em Moçambique. Moçambique é um país que tinha empresas com mais de 150 mil hectares de plantações farmas. Por exemplo, a Coimbra era uma unidade de produção. Onde eu trabalhei, a Coimbra, eu era gestor de uma unidade com maior área que a Coimbra. Portanto, é algo muito colossal. Eu acredito que há solução por via da resistência que já é encontrada. E outra coisa, o amolecimento letal, o Mindus crudos, que é referência como a cigarrinha, que portadora, que inocula, o Mindus crudos, na minha analogia pessoal, não consegue romper a lamela média do coqueiro. O tecido, o bloco rígido da parede solar do coqueiro é muito rígido para ser rompido
lamela média, aliás, pela cigarrinha. Portanto, ele precisa de um ajudante, neste caso pode ser o homem. Em Moçambique, um dos maiores vetores foi o homem, porque lavravam o vinho da Sura, e nessas plantações todas desapareceram milhares de hectares da Mata Alta, Poror, desapareceram com a lavoura da Sura. Portanto, se houvesse um mecanismo de, após a colheita, logo inserir um cicatrizante, não vai haver contaminação. Portanto, é muito simples. Temos que controlar a injúria para o menos produtos não inoculados. Este é o resultado das minhas investigações. Eu gostaria de transmitir para que não se assustassem que é uma pandemia e não há nada a fazer. A solução passa por isto. Aquilo que é a minha pesquisa muito humilde, gostaria que... Bom dia, parabéns, doutor Carlos, belíssima palestra. Com relação às considerações finais do doutor Carlos, né, eu gostaria de deixar claro que, observando a palestra dele, ele colocou uma lista ali de variedades, né, resistentes. Algumas delas a gente possui no nosso banco de germoplasma, algumas delas estão em cruzamentos, sendo avaliados. Felizmente, a gente ainda não tem um amarelecimento letal aqui no nosso país, mas estão sendo avaliados. E, dado a experiência do Dr. Carlos com essa doença, é um prazer, vai ser ótimo a gente estar fazendo, estreitando relações institucionais entre os países, né, para avaliação desses materiais, uma vez que a gente não vai poder trazer a doença para cá para poder avaliar. Então, a gente avalia esses materiais lá. Queria só deixar isso claro, e voltar para a importância do banco de germoplasma, né? A gente tem alguns desses materiais e é importante continuar enriquecendo com outras variedades resistentes também. Obrigado. Gostaria de chamar o senhor Bezerra de Menezes para entregar o certificado para o doutor Carlos Mariano Oropesa. Depois continuarmos. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui novamente. Espero que todos estejam bem. Só vai ser mais um dia feliz. Doutor Oropesa, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Afrânio Lages, por gentileza, se eu viesse aqui para entregar o certificado aqui para o nosso mestre Oropesa. Doutor Afrânio Lages, ele com o filho dele e a família dos grandes produtores de coco lá nas Alagoas, Porto de Pedras, Alagoas, não é isso? Antes de continuarmos o ciclo de palestras, gostaria de chamar o doutor Merisola, que ele quer dar uma palavrinha.
Bom dia a todos. Pessoal, nós vamos começar agora um ciclo de 3 palestras que eu tentei colocar aqui na sequência, ajudando na programação dessa parte técnica. Vai ter uma palestra do Williams sobre a parte climática, né? A gente sabe que está passando por mudanças climáticas e tudo mais. O William vai dar um foco nisso. Depois, na sequência, vem uma palestra do Dr. Ricardo Teixeira, que vai falar sobre ferramentas, as formas, como está caminhando as empresas em desenvolvimento de produtos, compostos, para ajudar como ferramenta de mitigar, diminuir esses problemas com mudanças climáticas, temperatura. Daí, finalizando amanhã, uma última palestra, que vai ser a minha, do que a gente vem fazendo com a cultura do coqueiro para mitigar, para proteger as plantas contra essas variações climáticas, principalmente nos extremos de temperatura, tá bom? Então vamos começar com o William, falando sobre o clima. E cadê o William? Convidado a vir. Vem para cá. Vamos continuar. O tema agora é clima como fator crítico de sucesso no agronegócio do Nordeste, padrões, projeções e estratégias de adaptação. Já está aqui comigo no palco o Dr. Williams Bini, meteorologista Metos Brasil. Vamos aplaudir o Dr. Williams. Muito obrigado pela introdução, muito bom dia a todos. Dizer que para mim é uma honra muito grande, né? Primeiro agradecer ao senhor Bezerra pelo convite, foram várias conversas extremamente calorosas, muito simpático, é um prazer muito grande estar aqui nesse estado que, confesso que eu já estive aqui anteriormente, mas para mim é uma honra muito grande. As minhas origens estão aqui no Ceará, apesar de ter nascido em São Paulo, crescido na cidade de São Paulo, naquela capital gigante. O meu avô nasceu aqui no município de Jucás, que fica bem no interior aqui do Ceará. Não sei se todos vocês conhecem, uma cidadezinha aparentemente muito pequena, mas eu tenho muito orgulho dessa minha origem. Então, para mim está sendo uma honra estar aqui, né, podendo falar de algo que eu passei minha vida estudando, e no momento não só climático, mas um momento de importância do agronegócio no Nordeste, no Mato Piba, tão importante. Então, mais uma vez, agradecer. Vamos falar bastante de clima, pessoal. Eu queria começar já fazendo um convite. Não vou nem terminar com um convite, eu vou fazer um convite logo no começo. Nós estamos com o stand aqui da Metos. Só vocês andarem, vocês vão ver um equipamento meteorológico. Se não der para tirar dúvidas aqui no final, eu convido a todos a ir lá conversar com a gente, né? Eu estou com o Luciano, o diretor da Metos, também aqui. Então, qualquer dúvida, seja climática, seja de dados, seja de meteorologia, o que for, então faço o convite aí para todos vocês ir lá bater um papo com a gente. Pessoal, rapidamente me apresentando, eu sou meteorologista, né? Como já foi dito. Eu tive algumas experiências, seja na universidade, em órgão público, fui sócio da Somar Meteorologia, da Climatempo. Atualmente estou como head de... Oi? Ah, mas eu quero apontar. Eu sou meteorologista, eu gosto de vir no mapa. Como vai ter muito mapa, pessoal, eu já trabalhei muito com TV, essas coisas, então eu gosto de vir no mapa, tá? Então, peço desculpa se eu for mudar um pouquinho, obrigado. Então, eu atualmente estou como head de novos negócios na Metos e a gente tem trabalhado fortemente a necessidade hoje de se ter uma inteligência climática no agronegócio, né? Então, a base disso eu vou discutir aqui, que está muito relacionado a questões de dados. Eu gosto de começar mostrando e falando um pouco, talvez, né, grande parte de vocês já saibam, já seja muito claro, né? Mas eu sempre gosto de começar com essa questão. A BMRA, né, que é a Associação Brasileira de Marketing, ela faz uma pesquisa a cada 2 anos com milhares de produtores rurais, agricultura e pecuária. E eles fazem uma pergunta, dentre várias perguntas, né? Qual o principal desafio que esse produtor encontra? E a cada 2 anos, sempre em primeiro lugar, seja na agricultura, seja na pecuária, o clima está em primeiro lugar. Então, talvez seja algo tão óbvio, né? Seja algo tão... mas o clima, de fato, hoje é aquela variável considerada incontrolável. Então, eu consigo, de repente,
trabalhar com pragas e doenças? Consigo, né? Alguma biológico, mão de obra, né? Mas aqui é a variável que realmente a gente não tem o controle. E há uns anos atrás, quando eu tive a oportunidade de entrar para o agro, né? Não faz muito tempo, inclusive o grande culpado está aqui. Eu não sei se o Carlos Magno está ali. Para quem não sabe, né? Eu só contando rapidamente uma história um pouco pessoal, né? Ali no início dos anos 90, quando eu estava decidindo o que eu ia fazer, né? Quando te perguntar por que meteorologia, né? Por que fazer meteorologia, né? Eu sempre fui da área, né? Sempre gostei muito de exatas. E naqueles, né, começo dos anos 90, ali, aquela coisa, né? Adolescente, pensando o que vai fazer da vida e tal. Não sei se os senhores se recordam, né? Mas no Jornal Nacional, né? O maior canal ali, né? De comunicação, de repente apareceu um meteorologista, não jornalista, né, falando de clima, e aquilo me acendeu, foi um insight para mim, foi bem interessante, falei, puxa, que legal isso, uma pessoa que realmente conhece, falando, tal. E olha como o mundo dá voltas, né? Aquilo lá foi um dos gatilhos que eu tive para escolher a meteorologia, né, como conhecimento principal da minha vida. E depois de mais de 30 anos, eu tive uma honra muito grande de trabalhar com essa pessoa, né, com esse meteorologista, que foi o fundador da maior empresa de meteorologia hoje no Brasil, que é a Climatempo. E para mim foi um momento, foi um período de mentoria muito grande, de incentivo, de motivação. E esse, né, primeiro meteorologista, né, que diria que moldou hoje a meteorologia no Brasil, está aqui presente. Queria pedir para o Carlos Magno levantar, queria pedir umas palmas para ele, por favor. Uma grande inspiração, obrigado, Magno. Se não fosse o Magno, eu não estaria aqui hoje, com certeza, pessoal, com certeza. Então, continuando, até por incentivo dele, quando eu assumi o agronegócio, eu fiz questão de entender o que o agricultor queria em termos de inovação, né? Eu gosto muito de tecnologia, agora eu falo de tecnologia. Então, eu fiz uma pergunta, o que vocês querem, né? Conversei com stakeholders, com grandes produtores, com CEOs de grandes empresas. O que você quer? Eu queria ouvir uma resposta, quero drone, quero satélite, quero uma coisa assim. E no final das contas, o que eles queriam sempre é uma previsão mais assertiva, né? É isso que precisa. Eu preciso saber se vai chover, quando vai chover, aonde, se no meu talhão A, no meu talhão B. Então, por mais que eu quisesse muito respostas mais complexas, né, sempre convergia para uma questão de não adianta, a previsão ela tem que ser mais assertiva. Bom, aí, logicamente, quando a gente olha esse cenário, né, do que nós estamos, eu fiz uma lição de casa, né, logicamente, poxa, a gente vê hoje o Nordeste como grande protagonista para as próximas décadas no agronegócio nacional e mundial. No final, eu vou fazer uma brincadeirinha com relação a desafios, mas quando a gente olha hoje o que representa, né, seja uma das pouquíssimas fronteiras agrícolas que existem no planeta, ainda pode ser explorada no Mato Piba, tem toda a questão da agricultura familiar, tão importante, né, nossa sociedade, o sucesso da fruticultura, né, então esse clima semiárido acaba sendo um fator importante para frutas de qualidade, e devido a isso, né, hoje a questão de exportação, né, o Vale de São Francisco exporta 90% das frutas tropicais do Brasil, e sem contar a pecuária também, né, maior rebanho de caprinos e ovinos no Brasil, está aqui no Nordeste. Então, só para mostrar um pouquinho, né, alguns gatilhos para a gente discutir, e aí eu sempre gosto, pessoal, de explicar por quê, né, por que o clima ele é um desafio, né? Por que ele é um desafio? Por que vai chover? Só saber, você olha ali no modelo, né? Se quanto vai chover, que dia que vai chover. Mas quando a gente olha um planeta como o nosso, a complexidade em termos de circulação atmosférica ela é muito grande. Onde eu quero chegar com isso, né? Nós vamos falar bastante de El Niño e Laninha, todos vocês sabem a importância que é fenômenos climáticos para a agricultura no Brasil e no mundo. Mas por quê, né? Porque quando a gente fala El Niño e Laninha, né? Vou explicar um pouquinho melhor, mas nós estamos falando no aquecimento e no resfriamento do Oceano Pacífico, lá do outro lado, né? Nós estamos aqui, né? Lá do outro lado, quando aquece. Por que será que eu tenho que ficar olhando se o Oceano Pacífico, que está a milhares e milhares de quilômetros, vai estar mais quente ou mais frio? Porque tudo é um sistema fechado, né? Então, existe
inúmeras circulações, né, não vou entrar em detalhe, e não é só aqui onde nós vivemos, né, na superfície, essas circulações elas acontecem em altos níveis, então tem inúmeras células. Então, qualquer perturbação que existe em qualquer ponto, você acaba gerando uma perturbação em todo o planeta, né? Então, a questão do El Niño e da Laninha é basicamente isso, né? Se a gente pegar aqui esse videozinho, a gente vai ver que nós temos o Oceano Pacífico, né? Tem a circulação padrão, tal. E aí, normalmente, numa situação normal, né, a gente chama de anos de neutralidade, nós temos certos tipos de circulação, nós chamamos de padrão, normal, né, dentro da normalidade. Quando esquenta esse volume de água, eu passo a ter diferentes padrões de circulação. E note que vai interferir em outras partes do planeta, né? Inclusive aqui no Brasil. Então, em anos El Niño, a gente tem mais calor, frente fria parando aqui, trazendo mais chuva, menos tempo mais seco. Nordeste e tal. Então você tem inúmeros fatores que acabam influenciando não só na América do Sul, mas em todo o planeta, né? Então por isso que é importante nós olharmos também fora aqui do nosso cercado, né? Fora aqui do nosso território, porque tem uma influência muito grande. E aqui é um resumo, pessoal, é de um artigo científico que mostra os impactos globais. Então, note que no planeta inteiro, por exemplo, em anos de El Niño, no planeta inteiro eu tenho alterações. O que vocês estão vendo em amarelo são áreas que ficam mais secas. Vocês estão vendo em verdinho, mais chuvoso. Então note que durante o El Niño, né, todos vocês sabem, infelizmente nós temos uma condição de tempo mais seco e mais chuva no sul, né? Então isso está bem conhecido. Por outro lado, impactos da Laninha, nós temos um pouco mais de chuva, né, na região norte e nordeste, e impactos aí em todo o planeta. Então notem que é trivial para a agricultura, no momento onde nós estamos passando por alterações no clima, que nós tenhamos que entender de fato quais são os impactos de um aquecimento ou resfriamento do Oceano Pacífico. Esse gráfico aqui eu gosto muito, pessoal. Sabe o médico que olha lá aquelas coisas e entende, a gente não entende nada? Então, para meteorologia, isso aqui é muito legal, porque isso aqui nos mostra um raio-x do que aconteceu em termos climáticos nas últimas décadas, né? Então, notem que o que está em vermelho são períodos de aquecimento, né? Picos com El Niño. O que está em azul são períodos de Laninha. Então, alguns a gente destaca, né? Alguns Laninhas intensos, El Niños também intensos. E eu vou citar alguns rápidos exemplos, né, do que, por exemplo, já aconteceu. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, essa forte Laninha que teve aqui no início dos anos 70, foi uma história assim, é bem intensa, né? Porque essa Laninha forte, ela provocou a chamada geada negra no Paraná. E nessa época, né, anos 60, anos 70, o Paraná era o principal produtor de café no Brasil. Isso mesmo, café. O Paraná era referência, né? Eram milhares e milhares de hectares de café. E essa geada negra que teve é assustador, mas de um dia para a noite, de um dia para o outro, praticamente todos os pés de café do Paraná morreram. Então, uma cultura deixou de existir do dia para a noite, por conta de um evento extremo associado a uma condição extrema de Laninha, né? Que a Laninha traz um frio mais extremo para o sul do Brasil, né? Se a gente pegar também outros períodos, a gente vê realmente algumas condições. Eu acho que esse slide aqui eu acabei não atualizando, mas tem uma situação bem importante, inclusive com relação aqui à cultura do coco no Nordeste. Teve um El Niño, esse El Niño aqui, ó. Esse pico aqui que vocês estão vendo, ó, foi um El Niño bastante intenso, ali 13, 14 mais ou menos, provocou uma má distribuição de chuva, um período muito seco, que causou um estresse hídrico, inclusive, se eu não me engano, né, se alguém quiser depois discutir um pouco mais, me trazer mais dados, eu gostaria muito de entender, problemas sérios com relação à cultura do coco na região de Sobral, né? Então, se eu não me engano, foi um impacto muito, muito, muito grande que teve por conta de uma situação também de um El Niño bastante forte. Eu queria fechar com uma coisa um pouco mais pessoal, né? Esse ano eu estava na escola meu filho, eu tenho um filho de 11 anos, e todo junho, julho, eles fazem a festa junina, né? E aí as crianças dançam quadrilha, tanto tal. E eu estava ali, né, refletindo, ia dar uma palestra uns dias depois, estava pensando, né, para variar, pensando um pouco no clima.
E aí, quando ele foi dançar, ele dançou uma música, né? Uma música nordestina que, poxa, aquilo falou, nossa, que interessante essa letra. Aí eu fui pesquisar um pouco mais, né? E, basicamente, pessoal, nessa época aqui, início dos anos 40, teve um El Niño extremamente forte, que provocou uma seca muito grande aqui no Nordeste. E essa letra dessa música que todos conhecem foi escrita basicamente logo depois desse evento extremo e reflete claramente o momento que a sociedade, a população, a agricultura estava passando aqui no Nordeste por conta justamente de uma situação de um El Niño tão forte. Então você olha, né, a letra extremamente forte, né, eu peguei só um trecho, é realmente um reflexo da uma situação climática que refletiu uma cultura, refletiu em outras questões, né? Inclusive foi motivo de uma grande evasão, né? Muitos nordestinos acabaram indo para São Paulo, outras regiões, fugindo, basicamente eu falo fugindo da seca, né? Mas fugindo desse El Niño muito forte que provocou uma seca muito intensa, né? Então foi interessante que foi, né? Eu ouvindo, aí fui pesquisar que ano que foi, qual foi a motivação e realmente é algo que não sei se, né, os autores eles vivenciaram, mas certamente eles estavam presentes nessa situação. E pessoal, quando a gente fala em El Niño e Laninha, eu trouxe aqui alguns artigos, né, bem rápido. Quais são os impactos, por exemplo, né, que são exemplos? Por exemplo, para a questão do trigo no sul do Brasil. Eu tenho, numa condição de El Niño, né, eu tenho uma condição mais favorável. Por quê? Porque condição de El Niño chove mais. É uma coisa meio direta. Chove mais. Aí eu tenho aqui em tons de vermelho uma produtividade maior, e aqui com relação à laninha, chove menos, produz menor. Pô, legal. Bate bem, né? Então, El Niño chove mais, a produção de trigo aumenta, uma relação direta. Se eu pego, por exemplo, aqui no Nordeste, um caso também de milho, o que acontece? Mesma coisa, eu tenho uma condição de El Niño, produtividade menor, itens aqui mais vermelho, produtividade menor. Chove, laninha chove mais, você tem uma produtividade maior. Então, os próprios números estão associados, né? Então, eu vou falar muito em dados, pessoal. Dados. Isso aqui são dados. Então, a gente sai do subjetivismo. Me parece, eu acho, talvez. Não, aqui são dados, né? A gente precisa trabalhar com dados. Meteorologia, ciência é dados. E se nós pegarmos, por exemplo, voltando ao sul, nem sempre a chuva é a solução. Aqui, por exemplo, nesse período de El Niño 15 e 16, nós tivemos uma condição de El Niño com muita chuva, só que trouxe um problema de produtividade. Então, muitas vezes, o excesso de chuva associado ao fenômeno climático também pode ser prejudicial. Então, não basta apenas saber se vai ser El Niño, Laninha, mais chuva, menos chuva. Eu preciso acompanhar, monitorar e saber, de fato, como vão ser os volumes. Então, nesse caso aqui, para a soja, num período de El Niño, eu tive menos produtividade. Por quê? Porque choveu em excesso, né? Até eu peguei aquilo é uma manchete de um site, né? El Niño prejudica a safra. Então vai um pouco, não é totalmente, né, linear essa relação. Bom, vamos falar de tecnologia, né? Uma coisa que eu gosto muito, né? Se a gente for pegar hoje a evolução da meteorologia, nós tivemos aí, alguns falam até já em agricultura, meteorologia 5.0, tá, pessoal? Mas eu vou parar no 4.0. Então, hoje, quando a gente vê a evolução, logicamente é algo muito associado à chegada de novas tecnologias. Então, né, saindo um pouquinho do 1.0, né, nós temos aqui já produção em grande escala, aí começa a parte de automação, né? Você tem ali utilizando formas mais inteligentes de coleta de dados, e aí nós estamos neste momento justamente vivendo a revolução digital com um boom, né, de novas tecnologias. E quando a gente fala em novas tecnologias, tudo isso converge para o uso de IA, né, para dados, mais uma vez dados, né? Hoje não faz sentido eu falar em uso de IA sem ter base de dados para compreensão, né? Então você tem essa evolução. E aqui também alguns dados interessantes, né? Quanto custa hoje para o planeta a imprecisão nas informações climáticas, né? Isso são dados da FAO, né? Que é o órgão americano que mede isso. Então você perde ali números expressivos, né? Em termos de valores também, trilhões de dólares no agronegócio. Por quê? Porque eu não tenho os detalhes, eu não acompanho realmente
as variações, o momento climático. E aí, isso aqui não serve para agricultura não, tá, pessoal? Essa aqui é uma frase muito usada em qualquer segmento de negócio. Então, hoje em dia tem uma nova corrida, né? Não é mais pelo petróleo, né? É uma corrida pelo ouro, né? Uma corrida, desculpa, por dados. Né? Falava-se muito corrida por petróleo. Não, agora são dados. Dados climáticos hoje são a principal fonte para ajudar em qualquer tipo de planejamento. Aqui, eu até peguei esse slide aqui de uma apresentação da Embrapa. Eu estava assistindo a apresentação e eu fiz questão de pegar esse slide, que a própria Embrapa reforça, né? Então, o uso da IA é IA na agricultura, com agricultura e para a agricultura, né? Isso é um slide da Embrapa. Então, como condução, né, da força para o futuro setor agrícola. Mais uma vez, pessoal, quando vocês estão ali no chat GPT, no Gemini, fazendo uma pergunta, usando alguma coisa, e eles respondem, nossa, de forma... Por que ele funciona? Né? Por que uma IA hoje faz sentido? Porque ela foi treinada com, eu não sei a quantidade, né? Milhões de terabytes de dados. Então, só faz sentido eu ter uma IA me ajudando no dia a dia, porque em algum momento ele teve que usar uma base de dados grande. E quanto maior a base de dados, logicamente, mais preciso, mais chance eu tenho de ter uma boa resposta. Então, sem dados não existe IA. Por que isso? Porque hoje é inevitável, tá, pessoal? Eu não sou futurologista, mas é inevitável, cada dia mais nós temos esse tipo de tecnologia nos apoiando, não substituindo, tá? A discussão não é essa, mas nos apoiando muito no nosso dia a dia. Dados. Mais uma vez falando de dados. Essa é a nossa realidade hoje, em termos de dados oficiais. Tá? Isso aqui eu peguei do site oficial do INMET. Por que eu fiz questão de mostrar um dado oficial do INMET, são as estações, tal? Porque quando você pega no seu celular ali, no seu iPhone, e vê a previsão, aquele aplicativo que já vem e tal, você vê uma previsão do tempo ali. Para fazer tantos graus. Como que aquela informação chegou ali? Aquilo é um modelo meteorológico, às vezes um modelo global, que rodou em qualquer lugar do planeta, não importa. Mas ele usou como dado inicial, nós chamamos de dado de análise. Então, o passo inicial na modelagem, ele usa dados oficiais de cada país. Cada país hoje é responsável pela geração desses dados, pela coleta e pelo envio para a Organização Mundial de Meteorologia, para que os institutos mundiais que rodam os modelos que a maioria de nós acessamos no dia a dia tenham uma previsão. Então, quando a gente olha a realidade hoje do Brasil, é pouco, né? É pouco, algo em torno de 700, né? Vou falar sobre isso, mas é pouco. Aí fala assim, poxa, mas eu sei que tem mais estação aqui na minha região. Eu estou falando de estações oficiais, aquelas que vão, de fato, serem utilizadas em pesquisa científica, em modelos meteorológicos, para que cheguem nas previsões do dia a dia. Agora, as iniciativas individuais que existem, cooperativas, grupos agrícolas, pequenos, grandes, produtores, eles têm as suas soluções. Qual que é o problema? As soluções não são integradas, né? A solução não chega para a ciência, não chega para as universidades, não chega para órgãos que vão utilizar isso para melhorar a previsão, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, e compara Estados Unidos com o Brasil, chega a ser, né, bem diferente. Então, hoje nós temos, infelizmente, baixos investimentos em termos de coleta de dados, né? Eu coloquei 700 aqui, pessoal, mas eu fui até otimista, tá? Porque tem inúmeros problemas com relação à manutenção, suporte e tal. Essa aqui é a realidade dos Estados Unidos. Tá? Esses são os dados que entram nas previsões do tempo deles. Então, estou justificando porque aqui erra mais. Não, de forma alguma. Até que nós não estamos atrás em termos de tecnologia, de modelagem. Mas quando a gente vê o passo inicial, o primeiro passo que se dá na modelagem, comparando um com o outro, a gente já começa em desvantagem. Tá? Esse é o ponto que eu queria colocar. Clima, né? Mais uma vez eu vou falar em dados, tá, pessoal? Porque, por exemplo, lá em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, você fala com o pessoal, né, que mora lá há muitos anos, eles falam assim, não, mas antigamente tinha mais garoa, né? Aqui era a terra da garoa, agora não tem mais garoa. Não, antigamente aqui no meu bairro chovia mais, fazia frio, tal. Tudo isso são percepções. São importantes? São. Mas quando a gente fala em um tema tão delicado, né, que são as mudanças climáticas, até eu coloquei alterações no clima, a gente tem que ter muito cuidado com relação a saber de fato o
que está acontecendo em termos climáticos. E aí, quando a gente olha, por exemplo, o que está acontecendo no planeta, né, isso aqui são fatos, né, não são dados, mas a gente vê ali questões globais acontecendo em todo o planeta, que realmente a gente não notava. Eu vou trazer números, mas a gente vê notícias inúmeras que vem acontecendo no planeta, né? No Brasil também, inúmeras situações extremas acontecendo, né? Como não citar, né, o que aconteceu o ano passado no Rio Grande do Sul, algo nunca antes medido, né, nunca foi percebido, então foram um impacto financeiro, inúmeras mortes confirmadas, né? Então você vê a diferença de como era e como ficou com as enchentes. Então, são fatos, né, que realmente nos mostram que o momento é de mudança, é de alteração que nós estamos percebendo, né? Bom, aqui também é outro case também que aconteceu. Quando a gente olha o Brasil, esses aqui são os macroclimas, né? Pode até parecer bastante coisa, né? Fala, nossa, tem quanta coisa, só que no Nordeste tem vários macroclimas diferentes, né, do Brasil e tal. Então você imagina, hoje, para você fazer uma análise, né, para você poder ter uma precisão maior,